Bom, nosso assunto de hoje é a volumetria de complexação. Mas antes de entrar propriamente na volumetria de complexação, nós vamos falar sobre o que é um complexo quimicamente falando. Ou seja, o que é um composto que nós chamamos de complexo, ou de organometálico. Um complexo é um composto formado por um metal, no caso um íon metálico, e um, um outro reagente que nós chamamos de ligante. Esse ligante pode ser um íon, pode ser uma molécula neutra. O principal é o seguinte: esse ligante ele tem um par de elétrons disponível, e esse par de elétrons disponível faz uma ligação covalente do tipo coordenada. Por isso que muitas vezes nós chamamos esses compostos de coordenação. Então nós temos aqui um ligante e o íon metálico. O íon metálico ele se comporta como uma base de Lewis, ou seja, aquela que recebe o par de elétrons durante a ligação covalente coordenada. E o ligante é chamado de ácido de Lewis. Então aqui eu tenho o complexo formado, metal ligante. Esse metal ligante, quando nós estamos trabalhando com ele em meio aquoso e ele é solúvel em água, ou seja, o ligante é solúvel em água e o íon metálico é solúvel em água, nós temos um equilíbrio. E esse equilíbrio, quem rege esse equilíbrio é chamado constante de formação, Kf. Por quê? Está formando o complexo. Então, constante de formação. Como eu represento essa constante? Então, nós já sabemos, né? Uma constante é sempre o produto, ou seja, a concentração em mols por litro do produto, sobre as do reagente. Então, aqui, como era N mais lá, se nós supomos que o ligante é neutro, então o complexo aqui ele vai continuar N mais. Então, vamos colocar aqui um N mais aqui para regular as cargas. Então, observe que a constante de formação é sempre, né, o produto, no caso complexo, sobre os reagentes. Agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou isolar a concentração do complexo. Então, é Kf, vou passar isso aqui que está dividindo, para lá multiplicando. Então, é a concentração do metal vezes a do ligante. Por que eu quero que você tenha muita atenção aqui? Porque, olha aqui, a concentração do complexo é diretamente proporcional à constante de formação. Ou seja, quanto maior for a constante de formação, maior vai ser a concentração do complexo. Ou seja, vamos supor que aqui seja 0,1 e aqui 0,1. Então, se eu estou comparando vários complexos, quanto maior for a constante de formação do complexo, maior será a concentração do complexo formado. Para melhor entender, vamos observar essa tabela aqui. Vamos pegar, por exemplo, o berílio aqui, ó. Então, o berílio, o Ba, berílio, desculpa, Be2+,
aquoso mais 4OH menos aquoso vai formar um complexo BeOH4 e vai sobrar duas cargas negativas, né? Eu tenho 4 negativas aqui, tenho 2 positivas, então vai sobrar 2 negativas. Então, como eu vou escrever essa constante? A constante de formação para essa reação é a concentração do BeOH4 2 menos sobre a concentração do berílio 2 mais vezes a concentração do OH menos elevado a 4. Lembra lá, ó, olha aqui. Você está ali com 4 balanceado, então você vai ter. E essa constante para o berílio, a constante de formação para o berílio é 4 vezes 10 a 18. Então, observe, a 18 não é a menos 18, não. Então, toma bastante cuidado para não colocar o sinal negativo aqui, porque nós estamos acostumados, né? No caso, a volumetria de precipitação, no caso da neutralização. Então, nós estamos acostumados a sempre trabalhar com valor negativo. E não, todos os valores aqui são positivos na constante de formação.